Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro, quase aí no fim do mês de janeiro, o A Notícia de Frente está no ar. E eu dou bom dia também a Luciana Gavilha. Bom dia, Luciana. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor. Mais um dia aqui com vocês. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Luciana. Bom dia, telespectador. Eu que digo, viu? A minha felicidade de estar aqui. Pois é, aqui ao lado, e a minha então, ao lado do professor Lorenberg e da Luciana Gavilha, é muita honra, né? Olha, Antero e Lúcio, viu, também me sinto honrada de estar sempre ao lado de vocês dois. O Lúcio que está de férias, volta segunda-feira, e o Antero aí que volta ainda essa semana. Mas eu quero falar de um assunto, quero ir aqui com vocês dois para a gente comentar, um assunto inclusive que começou aqui no Grupo Gazeta, viu, Luciana e professor? O governador Mauro Mendes esteve concedendo entrevistas tanto no Jornal do Meio-Dia quanto na rádio Vila Real, no programa Tribuna, e ele falou aí de chamar toda a sociedade, desde o comércio aos empresários de vários setores, a imprensa e a sociedade como um todo, para um debate sobre a Lei Complementar 6.301/2019, que reduziu os privilégios fiscais em Mato Grosso. E esse encontro vai acontecer daqui a pouco, lá no auditório do Palácio Paiaguás, e vai ter uma transmissão ao vivo, onde vai estar também o governador e o secretário Rogério Galo. E segundo o governador, ele disse que convidou para esse debate deputados estaduais, representantes dos segmentos de etanol, farmácia, atacadistas e materiais de construção, que são os segmentos, a gente sabe, que registraram aí as maiores altas quando o ano virou. Etanol foi lá para cima, medicamentos também, materiais de construção e os alimentos. E segundo aí o setor, Luciana e professor, a culpa seria do governo do estado com a reforma tributária, com a mudança do ICMS, com a nova carga tributária que passou a valer a partir deste ano. O governo do estado rebate e diz que hoje, durante esse evento, vai mostrar aí números para a sociedade. E aí? Será que hoje alguma máscara vai cair? Porque ninguém mais aguenta, professor Lorenberg e Luciana. Foi inclusive assunto do papo político de ontem do Tribuna, o preço do etanol, gente. Só um exemplo de tudo que já aumentou. R$ 3,19, R$ 3,36 em alguns postos aqui de Cuiabá. Não dá para pagar isso. E aí, cadê a fiscalização? Por que tem posto vendendo a R$ 2,99 com filas quilométricas? Porque também tem essa, né? Quem vai enfrentar uma fila de 1 a 2 horas, perder tempo e dinheiro para abastecer mais barato? Aí a população acaba ficando refém de quem cobra mais caro. Nayara e Luciana e amigo telespectador, durante quase todo o mandato do ex-governador Pedro Táxi, uma das críticas que ele mais sofria era exatamente a falta de comunicação, a falta de diálogo entre o governador e a sociedade, a falta de diálogo entre o governador e a Assembleia Legislativa e os segmentos da sociedade. Acabou o mandato do governador Pedro Táxi, todos nós imaginávamos que teria um retrato diferente no que tange a comunicação, no que tange a conversa, no que tange o diálogo entre o governo e a sociedade. Pois bem, isso não aconteceu desde o princípio. Lembra-se, amigos, quando foi escalonado ou foi dividido pagamentos do 13º do funcionalismo público, que nascidos em novembro e dezembro, porque o restante todos receberam. Os nascidos em novembro e dezembro, pagamentos atrasados no mês de dezembro, foram todos divididos sem sequer ter uma conversa, um diálogo, uma negociação entre o governo Mauro Mendes e as entidades do funcionalismo público estadual. Não foi feito isso. Agora nós temos o mesmo retrato, a falta de comunicação, porque nós tivemos reajustes de impostos, mas o governo falhou exatamente onde não deveria falhar. Naquele momento, lá no início, deveria fazer uma comunicação para toda a sociedade, um diálogo com toda a sociedade e não fez.
Não fez, inclusive, com os segmentos envolvidos nesse reajuste. E aí nós temos um retrato que, convenhamos, é muito ruim, porque quem paga o pato, quem paga tudo é o consumidor. Veja, amigos, Luciana, eu estive na sexta-feira à noite, por volta das 19 horas, eu visitei alguns postos. Entre o 44 hoje, né, o antigo Nonobec, ali na Fernando Corrêa, lá em cima, dali do Nonobec, antigo Nonobec, até a avenida do CPA, pegando a perimetral, eu passei por 7 postos. Todos eles, Luciana, estava 3,17, 3,18, 3,19 o litro do etanol. Isso significa dizer, a meu juízo, eu posso estar equivocado com isso, que é uma combinação de preços. No dia seguinte eu encontro um artigo, me parece que, e me perdoe se eu estiver equivocado, quem foi o autor desse artigo, parece-me que foi o presidente da questão das redes de postos. Ele mencionava que o aumento do etanol se deve a alguns fatores, entre os quais o aumento do corte da cana, o aumento provocado pela Petrobras, porque aquele efeito cascata, né, efeito dominó, aumentou-se o preço da gasolina e, por tabela, também aumentou o preço de outros combustíveis, entre os quais o próprio etanol. E a soma dessas razões todas levam também o aumento do etanol para o consumidor. Mas a gente não pode perder de vista que o aumento do ICMS, embora sendo de 10% para 12,5%, também interfere e contribui para esse aumento que nós temos do etanol. Eu vi, por exemplo, uma conversa de um consumidor que ele me dizia, olha, professor, eu prefiro pagar um pouco mais do que pagar 2,99, Nayara, porque eu não tenho a certeza que o etanol é puro. Veja, a alegação do consumidor. Então eu prefiro pagar um pouco mais, porque eu estou com mais confiança do que eu pagar um valor que eu acho justo, que é aquele valor, mas eu não tenho a certeza que aquele etanol que eu estou recebendo é de qualidade significativa e que não vai estragar o meu carro. Mas aí tem um outro problema nessa afirmação. Será que o etanol mais caro, a gente também pode ter confiança? Exatamente. Ainda mais se for confirmado esses abusos, será que dá para confiar nesse empresário, Luciano? Olha, nós nunca podemos confiar no setor de combustíveis. Quando foi que o brasileiro se sentiu, de fato, protegido diante de toda essa cadeia produtiva? Professor, eu acredito que existe um grande oportunismo do setor, desse mundo capitalista, de como é capitalista o setor do combustível. Nós temos altas consecutivas. Nós temos, inclusive, a maior produção de etanol da história. São mais de 19 bilhões de litros deste combustível. E o estoque também aumentou em mais de 4%. Será que justifica, então, o setor falar que aumentou também o consumo, aumentou o estoque, mas, portanto, eles precisam praticar a lei da oferta e da procura? Bom, esse é um lado capitalista que os setores vão ter que explicar. Agora, em relação ao governo de Mato Grosso, de fato, o governador disse que vai fazer um frente a frente, como o senhor disse. Será que não está faltando diálogo? Mas eu acho, professor, que quando o tema é tributação, a elevação dela, será que o diálogo já não se fecha por aí? Quem aguenta mais tributação? O setor produtivo não quer maior tributação, a sociedade não deseja também, até porque nós somos tributados no consumo. Então, como o senhor mesmo disse, a sociedade é que paga muito caro por esses reajustes. A gente pode perceber, o governo federal até mandou um recado para os estados, né, para os governantes, dizendo o seguinte: olha, vamos reduzir a carga do ICMS, é bom que vocês revejam essa política estadual. Mas aí os governadores também deram uma contrarresposta ao governo federal. Por que o governo federal, então, não tire o peso das mãos sobre o PIS e o CONFINS, que também incide sobre, né, os combustíveis?
Então, ou seja, culpa de quem? Então, o Congresso Nacional é que vai ter que fazer essa discussão em relação aos tributos, até porque a carga tributária é elevadíssima. E discordo do governador Mauro Mendes, embora tenha um grande respeito pela política dele econômica, mas é simples ele chegar e dizer que Mato Grosso tem um dos menores índices de ICMS de combustíveis do Brasil, porque nós pagamos contas caríssimas aqui, professor. Então, se a gente tem essa folga, é para compensar os outros valores exorbitantes que nós temos e também da carga tributária. Nós não podemos esquecer, nem ter um pouco o governo do estado, que nós pagamos aqui uma das energias mais caras do país. E combustível, Nayara, praticamente define todos os preços de todos os outros produtos. Nós não temos muitas indústrias em Mato Grosso. Praticamente grande parte do que a gente consome vem de outros estados e chega aqui já mais caro. Então, eu acho justo essa política tributária, mesmo que seja pequeno reajuste, que o governador disse que amanhã vai fazer um desafio, vai provar para a cadeia, vai provar para a cadeia que essa incidência não deveria ter esse impacto todo. Isso ele tem razão, não deveria ter esse impacto. Mas será que não tem que rever também a política tributária? E a Luciana tocou no assunto governo federal e governo estadual. Não dá também para ficar nessa picuinha, né? Vou falar o picuinha, nessa briguinha de comadre. Porque primeiro o governo federal tem que rever o PIS, COFINS, depois olhar aqui para o que os governadores estão fazendo. Mas os governadores também precisam fazer a lição de casa. Isso que não dá, né? A sociedade já cansou dessa briguinha aí entre o executivo, brigas de executivos, né? Tanto prefeitos, governadores e presidentes. Mas de uma forma geral, Nayara, sempre foi assim. O governo federal não mexe no bolo que toca para ele, na parte do bolo que toca para ele, mas mexe com a parte do bolo que toca para os estados e os municípios. Ele nunca faz a festa com o seu próprio chapéu, sempre com o chapéu alheio. Quando ele dá um incentivo para alguma empresa, ele estimula a diminuição do ICMS. Olha, ICMS é dos estados, não é do governo federal. E outro detalhe, o governo federal, e não é apenas o governo Jair Bolsonaro não, amigos. São todos os outros ex-presidentes também fizeram a mesma coisa e segue religiosamente a mesma cartilha. Quer ver um outro detalhe que o governo federal sempre fez e sempre fará? Pega serviços e distribui esses serviços para os municípios, mas não repassa esses mesmos serviços, ou melhor, não repassa valores para contemplar esse serviço. Então veja, esse é o jogo do governo federal, que é um jogo estranho, que é um jogo ruim, que é um jogo de benefício para ele e serviços e ônus para os municípios e para o Estado. Quantos anos o professor se briga pelo Pacto Federativo para fazer a revisão da fatia desse bolo, isso não acontece. Todos os anos, né? A questão é cíclica, os prefeitos vão lá, eles usam o termo pires, né? Ou seja, estão pedindo esmolas para o governo federal. Dinheiro que sai dos municípios, né? E recai diretamente para a máquina pública nacional. E eles não têm essa contrapartida. E ainda só falando ainda dos combustíveis, que eu acho que é um setor muito importante, tem que ser levado muito a sério, porque, professor, por onde passa a riqueza do Brasil? Pelas rodovias. Quando a gente fala do combustível, não é só do etanol que nós estamos falando aqui, é de todo o setor. Nós não temos ferrovias, nós não temos hidrovias. Quando se impacta em uma questão tão importante, mexe de forma brutal com o bolso de todo mundo. Então, eu acho que deveria ter, de fato, né, uma política muito séria, muito justa, uma modificação grande, uma revisão tributária imensa sobre os combustíveis. Eu acho que isso sim impactaria algo positivo para o Brasil, para toda a produção. A gente não está falando numa tentativa de crescimento. Eu acho que a diferença de preços poderia ser considerável se tivesse. Luciana, você toca em pontos extraordinários, que daria o programa por inteiro para discutirmos cada um desses pontos. Veja, o Pacto Federativo, e você faz uma pergunta.
Se nós voltarmos ao século XVIII, amigos, nós vamos ter o mesmo discurso. Lá no século XVIII já falava desse pacto federativo. E até hoje, o Brasil ainda repete o discurso do século XVIII, que foi alimentado no século XIX. E nós não estamos no século XIX, nós estamos no século XXI. Fala-se, você falou a questão da nossa submissão a rodovias. Olha, esse é um grande problema no Brasil. A falta de planejamento para tocar em outras vias de escoamento da nossa produção. Nós somos à mercê, nós estamos submissos ao papel da rodovia. Quando os motoristas de caminhões entram em greve, atinge todo o conjunto da sociedade, desde os mais pobres até as pessoas que têm dinheiro, porque nós estamos submissos à rodovia. Em todos os outros países, amigos, nos Estados Unidos é cortado por inteiro por estradas de ferro. Portugal, que é muito menor do que o Brasil, você pode conhecer Portugal todinho, Luciana, e você sabe disso, a Nayara também sabe disso, conhece Portugal por inteiro viajando por estrada de ferro. Aqui não. Aqui parou lá antes do Juscelino, porque o Juscelino deu um impulso à questão das rodovias. Não estou dizendo que é ruim não, que foi ruim, ao contrário, mas não apenas isso, deveria ser outros fatores também. Luciana, vamos para o seu destaque, qual que vai ser hoje? Não, quer dizer, só uma prévia, né? Uma prévia do seu destaque, qual que vai ser hoje? Vamos lá, bom, eu gostaria muito de falar sobre energia, porque ainda ela está doendo muito no bolso dos mato-grossenses. Daqui a pouquinho a Assembleia Legislativa vai retomar os trabalhos e pela frente aí a gente tem, né, a CPI da energia. E um fato muito importante aconteceu ontem, é uma decisão judicial que rendeu bons frutos para uma empresa, porque ela estava recorrendo administrativamente sobre o valor de uma conta aproximada aí de R$700 mil. Ela não quis pagar essa conta, estava contestando os valores e a Energisa simplesmente cortou o fornecimento de energia dessa empresa. Ela recorreu e a justiça ficou do lado da empresa, fez com que a concessionária restabelecesse. Isso é só prova do transtorno que os mato-grossenses têm com essa empresa. Então a gente está esperando a retomada dos trabalhos da CPI, justamente, né, para que se venha à luz a claridade de todos os problemas enfrentados pelos mato-grossenses. O PROCON já trouxe números exorbitantes da queixa dos consumidores em relação não apenas ao valor do que é cobrado nas contas, mas até mesmo em relação à qualidade do serviço prestado e a grande desconfiança, né? A população não tem mais confiança na forma em como é feita a medição dessa energia elétrica. Portanto, eu acho que é um assunto que a gente deve abordar muito aqui, até em todos os outros nossos programas e telejornais. Com certeza. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre a energia elétrica, que, como disse a Luciana, realmente é uma pedra no sapato da maioria das famílias aqui de Mato Grosso. Professor, e o seu? Nayara, Luciana e amigos telespectadores, eu vou falar de prevenção de desastres da natureza. Melhor, a não prevenção. Porque no governo federal, amigos, tem um orçamento já destinado uma verba X para projetos de contenção de cheias, de inundações e etc. O governo federal tem esse orçamento, tem essa verba destinada a tal. Governos estaduais também têm e governos municipais também têm. Portanto, nós não deveríamos ter as consequências que temos hoje. Veja, por exemplo, o retrato de Minas Gerais. Até onde eu estou acompanhando, são 54 mortes e 40 mil desabrigados. Imagine, amigos, a dor desse conjunto de famílias. Imagine. É esse o tema do meu comentário. A gente fala mais sobre esse assunto, até porque é o que mais a gente vê, né? Não só no âmbito aqui do Brasil e as pequenas tragédias que às vezes não chegam ao nosso noticiário local, né, professor, com o mesmo impacto que chegam onde acontecem, mas que acontecem muito
aqui no país e que acende diversos alertas. Como será que está nosso estado em relação a isso também? Daqui a pouco a gente volta a este assunto e vamos falar agora de eleição suplementar ao Senado. Uma das principais lideranças do DEM, o ex-governador, ex-senador, também por Mato Grosso, Júlio Campos, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Confira os principais trechos desta entrevista. Falando sobre a eleição ao Senado, o senhor já se posiciona como um pré-candidato? Sim, com certeza. Já apresentei meu nome à Comissão Estadual do Partido. Nessa semana, nós tivemos uma reunião lá no Palácio Paiaguás, com a presença do governador Mauro Mendes, do senador Jaime Campos, do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, e de toda a comissão executiva presidida pelo nobre suplente senador Fábio Garcia. Na oportunidade, eu coloquei meu nome à disposição para ser o candidato oficial do DEM nas eleições suplementares de 26 de abril. E manifestou-se também no momento o possível interesse do deputado Dilmaldo Bosco também em colocar seu nome. Neste caso, como pode haver um terceiro pretendente dentro do próprio DEM, o presidente Fábio Garcia acertou com a comissão executiva de que teria fixado os prazos. Até o dia 14 de fevereiro, está aberta a inscrição para qualquer um dos 55 mil filiados do partido que queiram disputar essa eleição se apresentar legalmente com a sua documentação exigida pela Justiça Eleitoral. Em seguida, no dia 17, a comissão executiva, que é composta por 15 membros, entre os quais Adriano Silva, suplente de federal, Mauro Salles, para escolher o candidato ou então uma possível coligação para o partido integrar nas eleições estaduais. E se tudo correr bem, já está marcado para dia 11 de março, a convenção estadual. Agora, ex-governador, o senhor acompanhou quando eu falava aí da busca do vice-governador de Mato Grosso por apoios. E ele quer, claro, o apoio do governador Mauro Mendes, que é do seu partido, o DEM. Só que o governador vem tecendo diversos elogios ao vice-governador, mas não declarou ainda quem ele vai apoiar. Afinal de contas, tem outros nomes também ligados ao governo, como Gisela Simona e além do Carlos Fávaro. E aí, como que vai ser essa conversa com o governador do estado? Já que agora o senhor fala, né? O DEM tem pelo menos dois nomes aí que já se colocam à disposição para disputar essa eleição suplementar. O DEM nós já colocamos para o governador e entendemos a situação difícil que ele vive nesse instante. Porque alguns dos seus aliados fortes de 2018, que o conduziram para o Palácio Paiaguás, são pré-candidatos. Como que ele vai manifestar? Júlio Campos, do DEM, foi o coordenador oficial da campanha junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Foi o presidente da coligação que elegeu o Mauro Mendes. O vice-governador Pivetta, grande companheiro nosso da jornada de 2018, apresentou seu nome pelo PDT. Nosso ex-candidato a senador, um grande companheiro também, que teve 400 e tantos mil votos, Carlos Fávaro, manifestou desejo de disputar essa vaga. E até mesmo a Gisela Simone, que não era da nossa coligação, ela foi eleita federal pela coligação. É ligada ao governo. Hoje está como funcionária do governo, também quer ser candidato. Além dela, tem o deputado Eni Geller, que é também o coordenador da bancada federal, e lá em Brasília ele apoia muitos projetos do governo. E também ao deputado, outros parlamentares que estão hoje afinados com o governador na Assembleia, que também manifestam, como Max Ruse, né, que é da bancada estadual. Então, o governador, a melhor situação para o governador, como eu disse, é ele ficar neutro neste momento e só decidir após o processo eleitoral, após a convenção, e saber quem são os candidatos. Quem são os nomes? Por enquanto são pré-candidatos, né? Ninguém é candidato de nada. Que ele disse aqui na bancada do Jornal do Meio-Dia que neutro ele não fica, que ele nunca ficou em cima do muro. Então ele vai se posicionar aí a respeito de algum nome. E ainda falando do governador, o senhor chegou a falar uma vez aqui de que faltava uma conversa mais política, uma abertura por parte do governador com os aliados. Melhorou? Começou a melhorar. Em dezembro, nós tivemos... Mas ainda não 100%. Não, ele está começando a fazer... Ele mesmo reconhece, né, que não tem a mesma habilidade dos políticos tradicionais, porque ele é um técnico, ele é um empresário de sucesso, é um grande gestor como executivo, mas ainda não tem aquele traquejo e aquela paciência
que o político tem de costurar diálogo, ouvir mais. Mesmo assim, já melhorou. Nós tivemos um encontro dia 13 de dezembro, o DEM estadual foi recebido em Palácio, o dia todo ele recebeu, tirou fotografia com os nossos companheiros do interior e esteve no jantar de confraternização e prometeu estar na campanha do DEM no interior do estado, apoiando os nossos candidatos a prefeito. É nossa pretensão disputar pelo menos 50 a 60 prefeituras, para nós elegermos 40 prefeitos, porque dos 141 municípios é impossível disputar em todos e nós temos compromisso de apoiar alguns aliados. Além disso, o governador, como o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, também agora está melhorando, né, aprendendo mais política, com diálogo permanente com a Assembleia, a gente tem entendido que vai melhorar, está começando a melhorar e ele termina sendo. O Pedro Selma foi assim, veio lá de Campo Grande, presidente da Noroeste do Brasil, foi governador e no início foi terrível, agora depois se acertou. O senhor falou aí das eleições municipais, mas existe uma divisão no DEM hoje, porque já foram divulgadas fotos do senhor, do seu irmão, com Emanuel Pinheiro e outras lideranças ligadas ao MDB. Os irmãos Campos querem apoiar a reeleição de Emanuel Pinheiro aqui em Cuiabá e a gente sabe aí das trocas de farpas entre governo e prefeitura. Como o senhor avalia esse desentendimento que existe hoje? O ambiente não é bom entre o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá e entre o chefe do executivo Mauro Mendes e o chefe do executivo municipal Emanuel Pinheiro. Mas na eleição suplementar não está tendo nada disso. A eleição de abril é diferente, municipal. É sozinha. O próprio, primeira coisa, quando pretendi colocar meu nome à discussão, eu procurei sair como candidato ungido pela Baixada Cuiabana. E ninguém melhor do que para liderar a Baixada Cuiabana são os dois prefeitos, a prefeita Lucimar Campos de Várzea Grande e o prefeito Emanuel Pinheiro. Eu procurei o apoio do ex-deputado e atual prefeito Emanuel, do seu filho Emanuel Pinheiro Neto, que tem uma grande votação em Várzea Grande, que foi nosso aliado a nível municipal de Várzea Grande, para pedir o apoio. E recebi a palavra inicial, o estímulo de que ele estaria junto. Né? A eleição suplementar. Agora a eleição... Isso desagradou Mauro Mendes? Não sei se desagradou. Eu acredito que não, porque o governador Mauro Mendes, eu acho que está acima dessa coisa toda. E o que faz? O que foi acertado com o DEM? Que, independente dessa eleição suplementar de Senado, o partido, através do presidente Fábio Garcia, a nível estadual, e Alberto Machado, a nível municipal, vai continuar viabilizando o projeto das eleições municipais. Agora, a prioridade agora é a eleição suplementar do Senado. Vamos, porque a eleição é dia 26 de abril. A posse do novo senador foi 1º de maio. De maio até julho, nós teremos mais 60 dias para discutir a política municipal. E a nossa convenção para prefeito vai ser na primeira quinzena de julho, dia 12, 13 de julho. Então tem muito tempo para a gente discutir a sucessão. Agora, vamos discutir. Até lá, muitas águas vão passar por baixo da ponte. Agora o senhor tocou num ponto importante. O senhor falou que já tem um apoio de Emanuel Pinheiro para eleição suplementar. Seu nome aí como senador, teve como simpatia, candidato. simpatia. Como candidato. Agora ele é do PMDB, ninguém sabe o que o PMDB vai... Isso não dificultaria o seu nome dentro do DEM por conta do desentendimento de Mauro Mendes com Emanuel Pinheiro? Veja, o Piveta é do PDT e foi procurar Botelho, foi procurar Dilmar do DEM. É do partido, né? Não, é do nosso partido, não é do dele. Ele devia procurar alguém do PDT. O Carlos Fávaro é do PSD, está procurando aliados nossos. O próprio PT, se tiver candidato, vai querer algum relacionamento. Eu falo pela questão pessoal. Eleição, não, eu acho que não. A eleição de senador é de senador. O Mauro é tão amigo meu quanto eu e Emanuel Pinheiro. Agora, a amizade não se confunde com assuntos partidários. Eu preciso do apoio do povo da Baixada Cuiabana. É o povo do interior de Mato Grosso. Minha candidatura é suprapartidária. Eu quero o apoio de todos, até mesmo tem alguns filiados do PT, do PSOL, que tiver interesse em me apoiar, porque o meu projeto é representar muito bem Mato Grosso no Senado Federal, é lutar pelos interesses de Mato Grosso em Brasília. E vou procurar também, Nayara, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que é da aliança, não tem candidato em Mato Grosso, e eu estarei em Brasília na próxima semana, procurando o diálogo com o presidente, colocando em uma discussão para ser o candidato do Bolsonaro aqui em Mato Grosso. Candidato do DEM para as eleições em Cuiabá e Várzea Grande, já tem aí algum nome? Não, está muito. Temos pré-nome também, né? Em Várzea Grande tem 4 ou 5 nomes, em Cuiabá tem 3 ou 4 nomes, mas nada definido. E eu acho que agora, com essa eleição suplementar, atrapalhou até um pouco a escolha de nomes para as eleições de outubro, né? Se nós temos uma eleição daqui a 2 meses, que é em abril, né?
Então, quer dizer, está tudo ainda stand-by. Eu acredito que cada candidato, pré-candidato, aliás, tem que começar a trabalhar para criar a raiz da base e ter sucesso nas eleições que o povo vota. Então, essa foi a entrevista com o ex-governador e senador e já pré-candidato aí, colocou o nome dele à disposição, Júlio Campos, e ele que disse que já teve aí o sinal verde de Emanuel Pinheiro sobre apoio ao Senado, hein, professor? E aí, como que vai ficar a situação? Mauro Mendes, que é do mesmo partido? Olha, Nayara, Luciana e amigo telespectador, eu particularmente, já disse isso em outras oportunidades, volto a repetir agora, eu estou convicto que o DEM virá com uma candidatura tanto ao Senado agora, nessa eleição suplementar, e na eleição para a Prefeitura de Cuiabá. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porém, tem um problema. Internamente, o DEM, Luciana, está dividido. Uma parte do DEM que não tem vez e nem voz, isso eu estou falando de uma eleição para a Prefeitura, uma parte do DEM que não tem vez e nem voz, advoga a ideia de uma coligação com o MDB para disputa à Prefeitura de Cuiabá. Eu já ouvi por parte de pessoas filiadas ao DEM. A outra parte, muito mais substanciosa, muito mais significativa, porque tem vez e voz dentro do partido, defende uma candidatura própria. Por que eu estou começando pela eleição municipal? Porque os partidos grandes, amigos, os partidos grandes estão negociando apoios para a eleição suplementar, Luciana, também a eleição para o município, para a prefeitura. Essa negociação se dá em conjunto e não separadamente. É por isso que o ex-governador, ex-senador e ex-deputado federal Júlio Campos falou que a candidatura dele era suprapartidária. Não se assuste, amigo, porque não tem candidatura avulsa no Brasil, não tem candidatura independente. O que é a candidatura avulsa? Aquela que a pessoa se inscreve para ser candidato a uma disputa sem estar filiado a um partido. A pessoa só é candidata quando for filiada a um partido. Nesse sentido, a candidatura dele, passado pela convenção, é registrada. Caso contrário, não o é. Nesse sentido, como o ex-governador está buscando parcerias para uma possível disputa ao Senado, ele está dizendo que a candidatura dele é suprapartidária, quando na verdade está buscando parcerias, está fugindo daquela logomarca antiga. Olha, eu sou candidato do agronegócio, eu sou candidato de tal segmento, quando na verdade ele deve ser candidato do conjunto da sociedade e do próprio Estado. É nesse sentido que o ex-governador vem nesta direção. Porém, tem um outro detalhe. Todo governador é a maior liderança do partido. Qual é o posicionamento do governador Mauro Mendes, que é a maior liderança do DEM no estado de Mato Grosso? Porque ele tem interesse nessa disputa. Ainda que ele venha a público, Luciano, eu já vi ele dizer isso, que ainda está pensando. Na verdade, o governador do estado tem interesse, sim, direto na eleição suplementar de senador e na eleição, principalmente, dos polos de Mato Grosso e principalmente na eleição da disputa em Cuiabá. Por que ele tem interesse nisso? Para visibilizar, ou da viabilização, quase não saiu, né, amigos? Da viabilidade na sua candidatura à reeleição. Ele precisa disso. Portanto, o governador não pode se fechar no seu gabinete e não participar dessas conversas todas. Ele pode até não dizer publicamente, mas que ele está participando dessas conversas, ele está. Ele até comentou que ele é homem o suficiente para não ficar em cima do muro, de ter uma decisão, nem que essa decisão seja e não apoiar. Mas ficou nas eleições para a prefeitura, nas eleições passadas para a prefeitura. O partido dele apoiou o Wilson Santos, porém ele não subiu em palanque, não fez campanha para o Wilson Santos e nem para Emanuel Pinheiro.
É verdade. E na época ainda muito amigo pessoal de Emanuel Pinheiro, né, professor? Deve ter mudado aí o posicionamento. E será que toda essa decisão agora, todo esse imbróglio ainda ajuda nesse momento os eleitores? Porque a gente pode esperar um número altíssimo aí de candidatos, muitos, como o senhor sugeriu, né, professor, nem de olho estão nessa vaga ao Senado, mas já pensando, né, em deixar o nome fortalecido para as eleições municipais. De fato, essa é uma regra que é inteligente? Por favor, professor. Eu diria, Nayara, Luciana e amigo telespectador, já é uma provocação mesmo a todos nós. Eu diria que o mesmo raciocínio, o mesmo quebra-cabeça montado pelas lideranças partidárias e pelos seus partidos deveria também ser o mesmo quebra-cabeça colocado pelo eleitor, Luciana, para ele entender o jogo, como funciona, e aí, a partir dali, ter a sua leitura do melhor candidato. Você tocou num ponto que é extraordinário. O índice percentual de abstenções nesta eleição suplementar, não há a menor dúvida, amigos. Todo mundo sabe disso, que será grande, por vários fatores. Entre eles, olha, é uma eleição só para senador, eu não vou lá sair de casa para ir votar na minha sessão para votar. Então já começa por aí. A segunda razão, existe aqueles eleitores, não são todos, mas grande parte dos eleitores que votaram na ex-juíza Selma Arruda, que foram 670.527 votos, grande parte desses eleitores vão ter muita resistência com relação aos outros candidatos. Portanto, a tendência de ter uma abstenção nesse grupo também continua maior. Daí o trabalho dos candidatos, ou dos possíveis candidatos, de conquistar essas pessoas que já colocaram o pé muito resistente para não comparecer à sua sessão. Falando da juíza cassada, o apoio dela, na verdade, todos querem, né? Agora acontece uma corrida pelo apoio da juíza Selma Arruda. Quero ir aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, continuando aí nesse assunto, a matéria que é da Janayara Soares. Podemos aposta em chapa Medeiros-Niuan ao Senado. Em busca de tentar manter a vaga no Senado, Podemos aposta numa chapa pura para a eleição suplementar que vai acontecer em abril deste ano. O deputado federal José Medeiros, já anunciado como pré-candidato, deve compor com o vice-prefeito da capital, Niuan Ribeiro, ambos do Podemos. A segunda suplência ainda estaria em aberto, porém, fontes ouvidas pelo jornal A Gazeta afirmam que o terceiro nome da chapa também pode sair do partido. Só lembrando que, se realmente ele for um pré-candidato, o José Medeiros, fugiu o nome dele aqui, e se ele ganhar essas eleições, quem assume a vaga dele como deputado federal é Gisela Simona, que é uma pré-candidata ao Senado e também à Prefeitura de Cuiabá. E aí, como suplente, ele tem o Niuan Ribeiro, que já se posicionou também como pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, ou seja, ele tiraria do páreo 2 pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá, professor e Luciana. Luciana, nós temos 2 disputas. Olha o jogo juntas. Das cadeiras, né? Como a política é um jogo das cadeiras. Tem aquelas pessoas que são suplentes e, dependendo dos candidatos que venham, por exemplo, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Federal, que venha para a disputa, os suplentes estão torcendo. Olha, tomara que fulano de tal ganhe, porque vai sobrar vaga na Assembleia, vai sobrar vaga na Câmara Federal. Essa é uma disputa separada e que talvez o amigo telespectador ainda não parou para observá-la, mas ela existe e existe de fato. E a outra disputa é, sim, pelos nomes que aparecem. O Medeiros já tem dito que ele quer ser candidato e quer uma chapa pura, né? Digamos, pura, seja, todas as pessoas que compõem a chapa sejam do mesmo partido. Tem uma frase antiga, que não é minha, mas é muito antiga. É preciso saber se essas pessoas todas, todos os partidos já combinaram com o eleitor. Essa que é a pergunta. Será que combinaram com o eleitor?
Boa pergunta, professor. Isso a gente vai descobrir o resultado. Ainda não vai demorar muito, né? Dia 26 de abril, maio, toma posse. Se fizer certinha, né, a prestação de contas, porque ainda tem todo esse trâmite. Não vamos esquecer que a Justiça Eleitoral concedeu apenas 4 dias para que a prestação de contas fosse realizada. O senhor sabe que, né, Nayara, a prestação de contas está condicionada à diplomação. Se tiver algum problema, não tem diplomação. Exatamente. Vamos então ao nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente desta quinta e como a Luciana falou no bloco anterior, as eleições suplementares ao Senado já estão marcadas para o dia 26 de abril, mas os candidatos vão ter aí só 4 dias para a prestação de contas. Confira na reportagem. Trata-se do prazo mais curto que o de 2018, onde os candidatos tiveram 30 dias para a prestação de contas e agora apenas 4. O Tribunal Regional Eleitoral afirmou que não deve rever o prazo para a prestação de contas da eleição suplementar ao Senado, que acontece em 26 de abril. Essa é uma eleição atípica e conta com prazos próprios e apertados. E o porquê desses 4 dias? Porque quanto mais prazo se desse para a apresentação das contas, mais poderia demorar a diplomação do candidato eleito. Seria mais tempo o Estado de Mato Grosso sem um senador. E esse parâmetro de 4 dias segue algumas eleições suplementares para um cargo apenas, que foi cargo de governador em outros estados, que eles, na época, exigiram 3 dias. Então, nós entendemos que esse prazo é razoável, foi aprovado pelo Pleno do TRE e tem como, sim, consolidar juntando os documentos no decorrer da campanha eleitoral. A prestação de contas é complexa. O candidato deve abrir, no mínimo, 2 contas bancárias, uma para receber doações e outra para recursos do fundo partidário. As contas bancárias estão previstas nos normativos e na lei, né? A resolução da eleição ao Senado ainda não foi aprovada pelo Pleno. Mas, basicamente, são as contas com o tipo de despesa que será realizada ou receita que receberá. Se for fundo partidário, tem que ter uma conta do fundo partidário. Se for outros recursos de campanha recebida por pessoa física, é uma conta para outros recursos. Se tiver na questão de mulher, aí talvez uma conta para comprovar o gasto mínimo em percentual, mas isso dependerá ainda muito da resolução que será aprovada pelo Pleno do Tribunal. O limite de gasto para cada candidato ao Senado deve ficar em R$3 milhões. É que este valor ainda está em aberto. A definição mesmo só acontece após o dia 21 de fevereiro, que é o prazo para os eleitores ficarem em dia com a Justiça Eleitoral. É que o valor do teto tem relação direta com o número de eleitores. Como o eleitorado será fechado no dia 21 de fevereiro, o valor exato depende da quantidade de eleitorado. Acredito que será de 3 milhões mesmo, porque nós já ultrapassamos 2 milhões de eleitores no estado de Mato Grosso e não vamos alcançar 4 milhões, que teria um aumento no valor do limite de gastos. Pois é, prazo curto aí, isso já causou inclusive chadeira por parte dos contadores, dos advogados aí desses pré-candidatos, né, professor e Luciana? Mas não vai ter revisão, não. O TRE disse que vai cumprir esse prazo de 4 dias. Não adianta ter protocolos nem observações, que essa data, professor, não vai ser mexida, não. Esse prazo, melhor dizendo, né? E nem data também, porque a gente sabe que tem entidades que estão fazendo protocolo no Tribunal Regional Eleitoral, justamente pedindo para transferir a data, que não seja eleição no dia 26 de abril por uma questão de custo elevado, mas sim em outubro, juntamente com as eleições municipais. E as respostas também do TRE são as mesmas, estão seguindo o que foi definido pelo TSE. Até mesmo o senhor disse ontem, né, que não havia por que ter muita discussão no Pleno, porque é uma determinação. Mas ainda eu insisto, professor, pode ser legal, mas também é imoral, não é não? Luciana, tomara mesmo que a Justiça Eleitoral de Mato Grosso não abra espaço para o prolongamento da prestação de contas, porque mesmo a prestação de contas, ela é uma tarefa importante até para a lisura do processo.
até para a transparência do processo. O que vem à cabeça do eleitor comum é exatamente, o processo é transparente, o processo está correndo de uma forma tal que é justa a disputa. Todos nós sabemos que há uma desigualdade na disputa. Quem tem mais dinheiro, ainda que nós tenhamos, e de fato temos, o fundo eleitoral, mas o fundo eleitoral é administrado e é controlado pelos donos do partido, não podemos perder de vista isso, e os donos do partido, embora tendo apenas um candidato, ainda bem que só tem um candidato por cada partido, imaginemos que seja dessa forma, mesmo assim, quem controla esse fundo eleitoral ainda são os coronéis do partido. Por outro lado, tem um detalhe que o representante da Justiça Eleitoral falou com muita propriedade e ele repetiu por diversas vezes, e a repórter que eu conheço, Luciana, é uma boa repórter, viu? É uma boa repórter. Ela insistiu nas perguntas e ele foi claro, olha, a conta de prestação, a conta bancária que o candidato terá que abrir. Você só pode receber doação, você só pode fazer gastos a partir da existência dessa sua conta, que só acontece depois das convenções partidárias, depois do seu registro na Justiça Eleitoral. Professora, isso remete novamente ao que aconteceu com a juíza, e justamente por esse motivo é que está tendo essa eleição suplementar, né? Abuso do poder econômico, Caixa 2, tem esse teto de 3 milhões, não foi definido, mas não deve passar desse valor, né? Porque é definido de acordo com o número de eleitores. Mato Grosso tem 2,5 milhões, o teto deve ser de 3 milhões. E, professor, o senhor acredita que que o poderio econômico novamente vai se arriscar, a Caixa 2, o abuso de poder econômico? A gente sabe que isso, infelizmente, é recorrente nas eleições, não só de Mato Grosso, não, mas de todo o país. E também de um câncer que afeta todas as eleições. A compra de votos, professor, que eles não fazem a prestação de contas, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda é um grande desafio dizimar com a compra de votos. Infelizmente, Nayara, Luciana e amigo telespectador, infelizmente mesmo, essas são modalidades que sempre existiram em todas as eleições do país, todas elas existiram Caixa 2 e existiram compra de voto. Sempre existiu. Ora, se existe um comprador, existe um vendedor, alguém que vende o seu voto. E aí começa por aí. Sempre existiu, mas o eleitor tem um aparelhinho no seu bolso que é fundamental para a lisura do processo, para a transparência do processo, que é o celular. Ele pode gravar, ele pode fotografar lances que contrapõem ou que fogem à regra e à norma do jogo eleitoral. Além de tudo isso, nós sabemos que, infelizmente, nenhuma disputa eleitoral ela é igual para todos os candidatos. Sempre tem alguém que tem melhores condições, inclusive financeiras, para a disputa. Professor, infelizmente, quem vende o voto é o menos favorecido. É justamente aquela pessoa que amanhã vai ligar em todos os veículos de comunicação e vai cobrar que não tem nem asfalto no bairro dela. Vamos colocar aqui, talvez, a gente sempre, no universo, né, espiritual, a gente fala de causa e efeito. Quando você vende o seu voto, é um compromisso seu. Será que você não vai ter consequência? Será que a pessoa só pensa naquele momento? Ela não consegue visualizar o desdobramento do que é uma compra de votos? Ela vai pagar por esse pecado que ela cometeu, que esse eleitor cometeu, professor. Eu acho que é o momento da gente, a gente tem que ter a responsabilidade, Nayara, de falar muito a respeito disso, porque todos nós, em todas as eleições, nós nos perguntamos como é que aquele candidato conseguiu vencer as eleições. Pois é, o professor tocou no assunto, vou mudar aqui, trocar o assunto eleições, mas para falar que denúncias podem até demorar, mas vão surtir efeito, né, professor e Luciana? Eu falo denúncias relativas
à política relativas à prática de corrupção e eu trago agora uma prática de nepotismo. O prefeito é condenado à perda do cargo por contratar tio de esposa. Os fatos são relativos ao primeiro mandato de Zé Carlos do Pátio, entre 2010 e 2014. O juiz Márcio Rogério Martins, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que fica a cerca de 210 quilômetros de Cuiabá, condenou o prefeito da cidade, Zé Carlos do Pátio, à perda da função pública. Ele foi acusado de ter contratado o tio da sua esposa como motorista da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social. Os fatos são relativos ao primeiro mandato de Zé Carlos do Pátio, que foi entre 2010 e 2014. Em sua decisão, o juiz destacou que a conduta de Zé do Pátio infringiu os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. E aí, diante do exposto, ele põe, e pede a cassação. O tio da esposa de Zé Carlos do Pátio, Antônio Fernandes, o magistrado afirmou que sua punibilidade se configura no fato do que o mesmo, sendo conhecedor do seu grau de parentesco com o prefeito da capital, com o prefeito do município, aceitou ser ilicitamente contratado. Pontua aí partes do trecho da decisão do juiz Márcio Rogério Martins, então, que pede a condenação e a perda do cargo de Zé Carlos do Pátio, lá em Rondonópolis. Luciana e amigo telespectador. Olha só, um assunto, na verdade, um processo do primeiro mandato dele, entre 2010 e 2014. A gente precisa fazer duas perguntas, eu pelo menos penso dessa forma, duas perguntas que todos nós deveríamos fazer, a meu juízo. A primeira pergunta é, o fato se deu em 2010. Veja, nós estamos em 2020. É isso? 2020. Quantos anos distantes deste fato? Será que não tinha processo durante todo esse período? Veja, Luciano, a morosidade, o distanciamento do acontecido com o julgamento, que ainda não se finalizou. Ele pode recorrer tranquilamente. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, e isso é regra, amigos, e aí eu estou provocando o nosso telespectador, que é especialista no direito eleitoral. Veja, esse é um caso que pertence a um mandato anterior, portanto, estranho ao mandato atual. Olha, se é um fato estranho ao mandato, tem peso para cassar o mandato atual? A meu juízo, não tem. Mas aí eu estou provocando, como eu não tenho certeza disso, é o meu posicionamento particular, talvez o amigo telespectador que é especialista, que é um estudioso na área do direito eleitoral, possa falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu entendo que esse fato é estranho ao atual. Traduzindo miúdo, estranho significa que não pertence, não aconteceu durante este mandato, Luciana. E a regra é básica, a regra é uma só, amigos. Se é um fato que diz respeito ao mandato, aí sim o governante possa ser punido com o seu cargo. Nesse caso não é. A meu juízo, eu posso estar equivocado porque eu não tenho estudo profundo a respeito disso. Olha, professor, é tão difícil imaginar, que quem está no poder executivo consegue, de fato, ter o poder judiciário a seu favor, porque é muito difícil, como o senhor está dizendo, enquanto ele era prefeito, por que não foi julgado? Quantos anos depois, quase 10 anos, se isso aconteceu no primeiro mandato dele, a gente não sabe, no primeiro ano de gestão dele. E aí eu fico fazendo uma outra pergunta. Um político experiente caiu em uma regra clara para todo mundo? Não tem medo do que pode acontecer? Talvez por isso foi descoberto e conseguiu comprovar um nepotismo, porque a gente não pode se esquecer que os políticos mais experientes utilizam o nepotismo cruzado.
para ficar quase impossível aí essa comprovação. E nesse caso não, de um gestor, ele cometeu um nepotismo, né, o mais clássico que existe. Vamos então para um assunto aí que afeta a vida de muitos brasileiros, mas a gente vai falar aqui de Mato Grosso, de muitos matogrossenses, principalmente quem vive também na zona rural, viu? Direto vem recebendo relatos de falta de energia na zona rural, mas assim, não é 1, 2 horas não, viu, professor? São 17, 20 até 24 horas. E o assunto do destaque da Luciana Gavilha é energia elétrica, Luciana. Exatamente, Nayara. A pedra no meu, no seu, no sapato do professor e do nosso telespectador. De todo mundo, né? Não tem como fugir desse assunto que é um pesadelo. No final do mês a conta vem lá, né? E muito alta. Mas chamou muita atenção o fato de que ontem a Energisa ela criou o consumo recuperado e cobrou R$700 mil de uma empresa que estava com um processo administrativo. Isso quer dizer o quê? Aquela empresa recorreu daquela conta, ela tinha o direito de não pagar por ela até findar o processo. Mas aí a concessionária foi até lá, professora Nayara, cortou o fornecimento de energia da empresa. Dá para imaginar no prejuízo dessa empresa? É claro que ela recorreu à justiça e a justiça, no caso a juíza aqui, a Cine Savana Saboia Ribeiro, que é da Vara Civil de Cuiabá, deferiu liminar, determinando que a Energisa, a distribuidora de energia elétrica, restabelecesse a energia no prazo de 24 horas. E o motivo era o corte, né, uma cobrança de uma fatura de R$693 mil. Isso aqui é só um caso para que a gente possa relembrar que é uma luta que os matogrossenses estão travando e nós temos um aliado agora, que, no caso, são os trabalhos da CPI, da energia, embora a Assembleia Legislativa ainda esteja no período de recesso, mas os trabalhos serão retomados na próxima semana. E o que todo mundo espera é que, de fato, seja um trabalho excelente da comissão, porque afeta a sociedade civil como um todo, a quantidade de empresas que sofrem, né, com os valores abusivos da conta de energia. E em relação a todo esse contexto preocupante da Energisa, a gente não pode se esquecer que recentemente, acredito que há 15 dias, a AGER aplicou uma multa milionária de, acredito que de R$14 milhões. E o presidente da CPI da Energia já antecipou que teria elementos suficientes para rescindir o contrato com a concessionária. E ela também está sofrendo CPI em outros estados. E a população desses outros estados também está cobrando muita seriedade dos parlamentares durante todo o processo de investigação. E diante disso, a imprensa volta a dizer, né? Sempre tem um papel muito importante. Professor Nayara, a gente exibe aqui, né, reportagens que querem ajudar o consumidor a economizar energia, mas com uma outra vertente agora, professor. Sabe o que a gente está conseguindo mostrar nas reportagens? Que as pessoas estão desesperadas, fazendo de tudo para economizar. Acabam mudando o horário de consumo de um ar-condicionado, dividindo até o mesmo quarto em dias muito quentes, em semanas que sabe que vai aumentar o consumo. Tenta tirar até, professor, diminuir banhos quentes ou mornos de pessoas idosas, ou seja, as pessoas estão sentindo na pele, estão fazendo de tudo para economizar. Enfim, e sabe qual é o resultado disso na conta do final do mês? R$nenhum a menos. E o PROCON está recebendo inúmeras reclamações. A gente não pode esquecer que anteriormente à instauração da CPI, né, o PROCON levou números importantíssimos, mais de 20 mil registros de queixas em relação a valor abusivo. E a Nayara lembrou muito bem aqui a questão das áreas rurais. Professor, olha só, São Paulo, vamos colocar, né, a maior cidade brasileira que poderia justificar em alguns momentos alguns cortes, é o que tem menos. Quando tem um corte lá no fornecimento, 2 horas apenas sem energia. Em Poconé, aqui, a porta do nosso Pantanal. A Gera que trouxe esse número, 17 horas, 23 horas sem energia elétrica. A produção desse município, dessa região pantaneira, é totalmente da agricultura familiar. Já imaginou o prejuízo?
o pescador que passou lá a semana toda trabalhando, a agricultura que precisa da energia elétrica para estocar os alimentos, né, que com muito suor conseguiu produzir, não tem algo que é muito básico, energia. Ou seja, nós pagamos uma conta caríssima, elevada demais e a qualidade muito, mas muito questionável. Então eu torço para que a CPI da energia volte, mas volte com tudo, com muita energia, professor, e traga para a gente, Nayara, uma nova realidade nas contas. A gente não quer prevaricar, né? O consumidor, ele sabe dos compromissos dele. Todo mundo quer estar pagando sua conta, mas que ela seja justa, que a gente não seja roubado. E a Luciana toca aí em várias questões, né, professor? E a questão maior, acho que de tudo isso, que o Mato Grossense ele não quer deixar de pagar, como ela disse, não quer dar o calote, não quer fazer o gato, quer ser justo, quer ser honesto, mas também quer ter um serviço de qualidade, quer receber realmente em troca o que é pago, o valor que é desembolsado todo mês, e a gente sabe que aí há duras custas. Nós falávamos agora há pouco da falta de comunicação do governo, mas a empresa também comete um grande erro na falta de comunicação, na falta de seriedade juntamente com o seu consumidor. Porque se eu tenho uma região ou alguém que fica 23 horas sem energia, é no mínimo falta de respeito, no mínimo, para não dizer um palavrão aqui. Porque olha o prejuízo dessa dona de casa. Luciana, ela vai ao supermercado, compra carnes e nós sabemos o valor, o preço de cada quilo de carne, seja de frango, ou suíno, ou de boi. Nós sabemos o preço. Coloca na sua geladeira e de repente ela fica 23 horas sem energia. Olha o prejuízo que essa dona de casa teve. Com certeza. Certo, vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Antes do destaque do professor Lorenberg Alves, eu queria falar rapidinho aqui do VLT, porque saiu na Veja, Mendes nega repartir custos com municípios para concluir o VLT. O governador Mauro Mendes descartou a possibilidade de repartir os custos da cobrança de tarifas e serviços do VLT com os 141 municípios. A informação foi dada na coluna Radar da revista Veja Online. Conforme publicação, a ideia seria retomar a obra a partir de uma concessão pública que poderá ser intermediada pelo governo federal. Não, nunca houve uma conversa minha nesse sentido, disse aí o governador Mauro Mendes. Bom, então aí mais VLT, lembrando que dia 10 de fevereiro vai ter uma reunião, né? Entre governo federal, governo do estado, deputados estão convidados, deputados federais e estaduais também, para poder decidir o rumo desse VLT. Falando do VLT, tem um recadinho aqui do WhatsApp, Sim. né? Até interessante e nada otimista. Está dizendo aqui, olha só, vai mexer nessa obra de novo, vão roubar até, e essa obra, infelizmente, não vai terminar. Promessa, todo mundo já está cansado. Não tem o nome, mas pode traduzir, professor Nayara, né, o sentimento de muita gente, de não acreditar, né, que o VLT, a princípio, vai acontecer. E não dá para culpar, né? Porque como acreditar? Difícil, né, professor? Já perdeu a esperança. Seu destaque? Nayara, Luciana e amigos telespectador, olha os números, pelo menos até onde eu tenho acompanhado, olha os números de Minas Gerais, só do estado de Minas Gerais. 54 pessoas perderam a vida e mais de 40 mil pessoas desabrigadas, só no estado de Minas Gerais. Esses são números, sem falar na dor da família de cada uma dessas pessoas que perderam a vida. Veja as consequências das fortes chuvas que caem sobre Minas Gerais. Mas esse desastre, amigos, essas consequências poderiam ser diminuídas
ou grande parte delas evitadas, se os governantes aplicassem de fato o que diz o valor que corresponde a isso. E é exatamente, eu não vou falar desses números negativos, eu vou falar dos números que poderiam ser benéficos, Luciana, para evitar esse desastre. Por exemplo, o governo federal, o governo do Jair Bolsonaro, em 2019, tinha lá no orçamento 306,2 milhões de reais. Lá no orçamento, esse dinheiro exclusivamente para projetos que viesse conter a questão das cheias, das inundações. Sabe quanto desse montante de 306 milhões que está no orçamento do governo federal, que foi de fato gasto? 99 milhões de reais. Veja, amigos, 1/3 do que está previsto no orçamento que o governo federal aplicou. Isso é erro, amigos. Muito erro. O governo no estado de Minas Gerais também tem no seu orçamento um valor destinado a esses projetos. Ele aplicou menos de 15%. Vamos pegar um outro fato, para a gente sair um pouco fora do ano de 2020. Vamos para o Rio de Janeiro, amigo. Lembra, no mês de março de 2019, eu estou falando do município do Rio de Janeiro, lembra daquele desastre todo, mortes, Luciana, desabrigados, uma destruição muito grande lá na cidade do Rio de Janeiro? Pois bem, o prefeito é o mesmo, o prefeito Crivella, nos 2 anos da sua administração, portanto, em 2017, 2018, que poderia ter reflexo em 2019, que foi o ano que nós vimos no mês de março, aquelas mortes, aqueles desastres todos, aplicou apenas 20% do orçamento de 2 anos. Veja, amigos, isso é uma irresponsabilidade do governante. Falta de planejamento, falta de programação, falta de planos de ação. Eu estou falando do conjunto desses governantes. Porque esse dinheiro existe para ser aplicado, por que não aplicá-lo? Em benefício do conjunto da sociedade. É aí que está o grande problema, amigos. Daqui a pouco, o Rio de Janeiro, tomara que não ocorra, mas daqui a pouco, como todo ano nós temos esse retrato, todo ano é a mesma coisa. O Rio de Janeiro terá fortes chuvas daqui ao mês de março. E nós vamos ter o mesmo retrato que nós tendo agora com Minas Gerais, que no ano passado tivemos. Não as chuvas fortes que ocorreram no ano de 2019 em Minas Gerais. Então falta o quê? Planejamento, uma melhor programação, um melhor plano de ação, tanto do governo federal, e não é apenas do governo Jair Bolsonaro. Os outros governos também cometeram o mesmo erro. Não aplicaram a contento. Por exemplo, em 2012, sabe qual era a verba destinada a isso no governo federal? 4,2 bilhões de reais. Veja, amigo, 4,2 bilhões. Sabe quanto que é essa verba para ser aplicada agora este ano? 208 milhões de reais. Pois é, olha, e só para a gente encerrar, professor, tem aqui uma última, para a gente encerrar, já que é o assunto falando de desastres, a gente fala de saúde. O Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus, diz aí o Ministério da Saúde, viu? Esses 9 casos, então, são 6 estados que estariam esses 9 casos, viu, do coronavírus, 9 casos suspeitos. E deixa eu trazer aqui quais são esses estados. Os casos suspeitos estão localizados em Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Tem uma moça que está hospitalizada em Belo Horizonte, de 22 anos, Luciana, esteve recentemente durante 5 meses na China,
e a suspeita é muito forte. Pois é, a gente vai acompanhar e, claro, trazer informação aqui para o nosso telespectador. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Luciana. Obrigada, Nayara. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia.